O deputado estadual Douglas Garcia, de São Paulo, no retorno das atividades presenciais da Assembleia Legislativa de São Paulo, chamou a atenção para a utilização da situação excepcional de pandemia para avançar em planos autoritários. O deputado falou sobre a escalada autoritária observada nos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O deputado disse: Alexandre de Moraes não é mais um ministro. Ele se acha um deus togado que simplesmente arrancou da população seu direito de expressão. Assista. Esta época de pandemia também foi utilizado, infelizmente, através de algumas instituições para tentar cercear a liberdade do povo brasileiro, para tentar calar o povo brasileiro, para tentar pisotear os direitos fundamentais do nosso povo. Aquilo que vem ocorrendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, aquele inquérito inconstitucional 4.781, é um verdadeiro absurdo que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, ele não é mais um ministro, ele é um deus togado, ele se acha um deus togado que simplesmente arrancou da população o seu direito à liberdade de expressão. Trabalhou com censura prévia, inclusive em jurisdições de outros países, mandando derrubar contas em redes sociais. E o que mais me deixou enojado, senhor presidente, foram parlamentares, deputados estaduais, inclusive desta casa, parabenizando a ação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a exemplo da deputada Mônica, que flerta com o autoritarismo e aplaudiu aquilo que aconteceu, cerceando as pessoas, censurando as pessoas. É um verdadeiro absurdo. Edson Salomão, Bernardo Kister, Alan dos Santos, todos eles censurados pela ditadura que foi imposta nesse país graças ao Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui um exemplar da Constituição para mostrar aos senhores que o nosso artigo 5º, ele garante o exercício à livre manifestação. O nosso artigo 5º, através da Assembleia Nacional Constituinte, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o ministro Alexandre de Moraes, olhando para isso aqui, ele dá risada e diz: não, a Constituição não é maior do que eu, a Constituição é menor do que eu. E o Barroso confirma, dizendo que a Constituição é uma mera formalidade, porque nós somos os deuses de toga, nós mandamos no país, e não interessa se existe, se não existe uma Constituição. Nós podemos cercear a sua liberdade de expressão, mandar você calar a boca se você abrir a voz para tentar criticar quem quer que seja dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o que está acontecendo no nosso país é um verdadeiro absurdo. É sim aquilo que aconteceu no nosso país durante a Alemanha nazista. É sim aquilo que aconteceu no mundo durante a Rússia soviética, em que eles perseguiam as liberdades alheias, em que eles tentavam censurar o povo, em que eles pisavam em cima do direito fundamental do nosso povo. Os ministros do Supremo, eles simplesmente rasgaram a Constituição da República, pisotearam a Constituição da República, romperam com qualquer tipo de sistema democrático que existe no nosso país e mandaram inclusive a Polícia Federal, como se fosse uma polícia não de Estado, mas uma polícia para trabalhar única e exclusivamente para um processo inconstitucional, invadir a casa de pessoas que estavam fazendo o quê? Corrupção, como cometeu o Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro, Caixa 2, não, meramente críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, não precisava invadir o meu gabinete como fizeram. Assistisse a Rede Alesp e veria que através dessa tribuna, utilizando a minha prerrogativa como deputado estadual, para concluir, senhor presidente, eu acuso os ministros do Supremo de perseguir as liberdades alheias e critico sim quantas vezes forem necessárias, porque eu fui eleito para isso. Os senhores não irão pisotear os direitos fundamentais do povo, não enquanto existirem parlamentares que lutam por essa defesa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, retorno a esta tribuna para continuar o meu discurso exatamente do ponto onde eu parei, falando sobre liberdade de expressão e a luta contra a censura que vem sendo estabelecido aqui no nosso Brasil por intermédio da Suprema Corte do nosso país, o Supremo Tribunal Federal. Senhores, a situação foi tão escandalosa quando nos últimos dias o ministro Alexandre de Moraes mandou censurar
as pessoas simplesmente por elas serem conservadoras, que esse negócio aí de gabinete do ódio, isso é ridículo, é ridículo, é uma narrativa, é uma falácia ridícula, fraca. Até agora não consegue apontar uma única fake news produzida pelo meu gabinete, por exemplo. Ai, porque ele tem um aparato utilizado para conseguir atacar aqueles que são seus adversários políticos. Mostra uma única fake news que foi produzida pelo deputado Douglas Garcia. Não consegue mostrar. São falácias, mentiras. Se existe um gabinete do ódio na Assembleia de São Paulo, muito provavelmente é do Partido dos Trabalhadores. Meu não. Com todo o respeito que eu tenho aqui a alguns deputados do PT, deputada Beth Saão, que sempre me tratou com muito respeito, deputado Jorge do Carmo, que também sempre me tratou com muito respeito, mas infelizmente, alguns, pela ação de alguns, a gente tem que, e que não é minoria não, viu? Não é minoria. Pela atuação deles, a gente tem que colocar a culpa na bancada inteira. Por quê? Porque precisa se posicionar contra os absurdos que vem sendo feitos, a instrumentalização da CPI das fake news aqui nessa Assembleia Legislativa. A situação foi tão escandalosa, quando o ministro Alexandre de Moraes mandou censurar os conservadores brasileiros simplesmente por eles serem conservadores e utilizarem das redes sociais com a sua liberdade de expressão, fazendo críticas, e não era simplesmente fake news não, porque se você for pegar aquilo que estava no mandado de busca e apreensão, que foi assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, você vai ler opinião. Era única e exclusivamente opinião. Estão censurando opinião. Você que está batendo palma com isso, cuidado, muito cuidado. Porque, meus senhores, hoje somos nós que estamos sendo perseguidos. Amanhã pode ser vocês também. Estão batendo palma, mas quando a Polícia Federal bater na porta do seu gabinete, porque você resolveu chamar a Globo, por exemplo, de ditadura, ou que o Supremo está se comportando de forma ditatorial, muito cuidado, senhores, porque a vez dos senhores vai chegar também. Estão aí dando risada, exaltando o inchaço desse Estado sobre a liberdade das pessoas, as liberdades individuais. O escândalo foi tamanho que o próprio relator especial pela liberdade de expressão, aqui o senhor Edson Lança, ele manifestou a sua preocupação nas redes sociais com o que vem acontecendo aqui no Brasil. E não apenas isso daqui, mas também têm sido feitas muitas denúncias mundo afora diante da perseguição aos brasileiros contra a liberdade de expressão que vem acontecendo no nosso país. É na Itália, nos Estados Unidos, nós vamos levar e denunciar aquilo que está acontecendo no Brasil, mundo afora. Nós vamos lutar pela liberdade de expressão do povo, sim. Nós não vamos baixar a cabeça para Alexandre de Moraes, para Roberto Barroso, porque eles não mandam na população brasileira. Supremo é o povo. Supremo é o povo. O povo tem a liberdade de expressão que é consagrada pela Constituição da República e não pode ser arrancada da forma com que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, que não deveria rasgar a Constituição, mas protegê-la. Senhores, o que acontece no nosso Brasil é um verdadeiro absurdo. E o pior é que tudo isso está sendo aplaudido e fomentado, utilizando inclusive instrumentos legais como a CPI das fake news aqui na Assembleia Legislativa, que eu tenho certeza que tem muitos deputados lá que estão trabalhando de forma séria, para ter um trabalho sério, como a deputada Janaína Pascoal, o deputado Caio França, eu tenho certeza, a deputada Maria Lúcia Amari, mas alguns outros deputados estão utilizando deste momento, inclusive para instrumentalizar e trazer as suas pautas de partido e tentar censurar a liberdade alheia e perseguir aqueles deputados que se posicionam como conservadores, que é o caso da deputada Mônica, que é o caso do deputado Paulo Fiorilo, principalmente, porque o deputado Paulo Fiorilo, ele está chateadíssimo, porque um dia eu perguntei aqui na tribuna, senhor presidente, havia encaminhado ao Ministério Público, questionando se era legal a esposa, a ex-esposa, não sei exatamente, que já teve algum parentesco com ele, está lotado no gabinete do deputado José Américo. Aí agora ficou chateado porque teve que prestar esclarecimentos para o Ministério Público do Estado de São Paulo e está utilizando
da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake News aqui na Assembleia Legislativa, para perseguir o deputado Douglas Garcia. Vejam só, o deputado petista, que é olha só, petista, Partido dos Trabalhadores, é um dos partidos que mais divulga fake news no Brasil. É um dos partidos que mais mente. É um dos partidos que durante a campanha mais espalhou notícias falsas. Me acusam. Estão tentando perseguir o deputado Douglas Garcia simplesmente para silenciá-lo, para passar um recado para a população que eles também podem ser perseguidos da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal vem fazendo. Mas eu trouxe mais do que meras ilações a essa tribuna, porque eu só posso me defender aqui, eu não tenho outro lugar para conseguir eu só posso me defender nesta tribuna, enquanto ainda sou deputado, porque pela maré que vem chegando, eles estão tentando tirar de mim, inclusive essa representatividade. Tá aqui, senhores, olha aqui, olha, durante a campanha de 2018, isso daqui é fake news. Bolsonaro vence, fim do 13º adicional, fim das férias e fim dos direitos trabalhistas. Bolsonaro venceu. Não acabou o 13º, não acabou as férias e não acabou os direitos trabalhistas. Isso daqui é fake news e foi publicado no site do PT, lá no Facebook, na página do PT, ó, PT de São Paulo. Os senhores sabem quem era o presidente municipal do PT pouco antes da campanha? Neste período aqui, os senhores sabem quem foi? Pesquisem, senhores. Pois é, deputado Paulo Fiorilo, que está aqui requerendo o deputado Douglas Garcia e toda a sua assessoria na CPI das fake news da Assembleia, achando que tem moral para me perseguir. Ora, entrei com outros requerimentos também, no mínimo convocando 5 pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e uma assessora que está aqui na primeira secretaria, que trabalha nos Jornalistas Livres e fica utilizando a estrutura da casa para atacar os seus desafetos políticos. Eu quero saber se não existe o gabinete do ódio do PSOL na Assembleia de São Paulo, do PT, melhor dizendo, na Assembleia de São Paulo. E o PSOL não está muito longe não, pode ser que exista também o gabinete do ódio do PSOL, já que a deputada Mônica, no ano passado, tinha repassado dinheiro para uma empresa para cuidar das suas mídias sociais, para cuidar de relações envolvendo questão digital, do meio digital, sendo que a proprietária dessa empresa fazia ataques aos seus desafetos políticos nas redes sociais. Quer dizer, então, será que está rolando dinheiro da Assembleia Legislativa, dinheiro público, para poder fazer ataques aos seus opositores políticos do Partido Socialismo e Liberdade? Porque do PT eu tenho certeza que não passa dinheiro da casa, mas pelo menos está aqui, ó, fake news durante a época da campanha de 2018. E precisa ser investigado se a senhora Cátia Passo, se eu não me engano, da primeira secretaria aqui na Assembleia Legislativa, não recebe dinheiro em pleno expediente para ficar atacando os seus opositores políticos durante o seu trabalho na Assembleia de São Paulo, porque esses dias estava aqui fazendo live nos Jornalistas Livres. Esse é o trabalho de um assessor parlamentar? Não! Por que eu estou falando isso? Porque exatamente a mesma narrativa estão construindo para tentar vir para cima de mim. E esse bando de mal lavado acha que tem moral para falar de mim. Não tem! O Partido dos Trabalhadores e o PSOL precisa comer muito arroz com feijão, precisa tomar muito banho, precisa se limpar, precisa lavar a boca com cândida, com cloro, antes de abrir a boca para falar do deputado Douglas Garcia, antes de abrir a boca para falar do meu chefe de gabinete e presidente do movimento conservador Edson Salomão, antes de querer atacar aqueles que são conservadores, porque se existe uma coisa que vocês seguem à risca é aquilo lá: acuse-os do que você faz, chame-os do que você é, porque é justamente o que os senhores estão. Não tem o mínimo de moral, não tem o mínimo de vergonha na cara. Estão instrumentalizando a CPI desta Assembleia Legislativa, e eu já deixo aqui avisado de antemão, não querendo tirar a prerrogativa dos deputados, porque eu sei que os senhores têm poder para fazer essa investigação, mas pedir sigilo, quebra de sigilo de um processo judicial envolvendo meu nome por danos morais, ora, senhores, o deputado Paulo Fiorilo tem mais o que fazer. Eu vou entrar com mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para suspender essa decisão que foi feita pela CPI das fake news na Assembleia de São Paulo, porque eu não vou permitir a instrumentalização de algo legal nesta casa para perseguir deputados estaduais. Muito obrigado, senhor presidente.